O tutorial de costura de hoje é especial para quem ainda não tem aquela intimidade com o zíper, mas já está a fim de começar a fazer peças mais elaboradas e de repente, quem sabe, se aventurar pelo viés. Nós vamos fazer hoje a carteirinha sem zíper com viés e não precisa sair correndo do vídeo não. Eu vou passar para vocês todas as minhas técnicas e pulos do gato para você aplicar o seu viés sem estresse e finalmente se apaixonar por esse acabamento da costura criativa. Com molde gratuito e não precisa se preocupar se você não tiver impressora, porque eu também vou passar as medidas para você desenhar o molde aí na sua casa. Nós vamos confeccionar essa carteirinha linda com 4 porta-cartões, que você consegue colocar mais do que 4 cartões, porque cabe mais do que um em cada slotzinho desse. E também tem um bolso bem generoso para documentos, inclusive documentos fora do padrão de tamanho, como o nosso RG antigo, também cabe aqui nessa carteira. Eu aprendi a fazer essa carteira no canal da Rosa, eu vou deixar escrito aqui embaixo no texto da descrição do vídeo, caso você ainda não conheça o canal dela. E já faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu faço essa peça. Então eu venho alterando as técnicas, a forma de fazer o encaixe e até mesmo o porta-cartões nesse período que eu venho fazendo essa peça aqui no ateliê. E eu achei que já vale a pena trazer para vocês a minha forma, o meu jeitinho de fazer essa peça, principalmente o viés, que é um problemão para várias de vocês que está iniciando. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Tagliari e esse é um canal de costura criativa. Vamos fazer a nossa carteirinha sem zíper com molde gratuito? Então, vamos lá! Para fazer a carteira sem zíper, nós vamos utilizar esse molde aqui que eu estou disponibilizando gratuitamente. Você tem o link para download aqui embaixo no texto da descrição do vídeo. Você pode baixar lá no grupo de moldes do Facebook, ou se você não tiver Facebook, você pode também encontrá-lo no grupo do Telegram. Os 2 links estão aqui embaixo, tá? Se você não tiver impressora, não quiser imprimir o molde por qualquer motivo que seja, eu vou passar as medidas para você desenhar o molde aí no seu ateliê. Então, esse molde ele tem 21,5 centímetros de altura para 13,5 de largura. Os 4 cantinhos foram arredondados usando o fundo de um cone de linha de costura. E essa circunferência aqui tem aproximadamente 4,5 centímetros de diâmetro, se você quiser fazer o arredondado igual o meu, tá? E essa abertura aqui, que vai ser a nossa janelinha para colocar a aba de fechamento, ela mede 2,5 centímetros por 0,75 centímetros, tá? 2,5 por 0,75 e essa distância da borda de cima é de 1,5 centímetro e a minha janelinha está centralizada na peça do molde. Para o plano de corte, eu tenho aqui uma vez no tecido que vai ser a minha estampa principal, que está com manta R1 aqui atrás. Percebam que eu cortei a minha manta do mesmo tamanho do tecido e passei uma costurinha na volta toda, porque a gente sabe que a cola da manta R1 ela não é permanente e eu não quero essa peça descolando da estruturação enquanto eu estou manuseando na máquina de costura. Então eu passei costurinha de segurança na volta toda, tá? Essa minha estampa principal mede 24 por 16 centímetros. E a mesma coisa aqui num tecidinho de forro. Eu tô usando tricoline sem nenhuma estruturação nem manta para fazer o meu forro. Mesma medida de 24 por 16 centímetros. Meu tecido principal, vocês já sabem que eu adoro utilizar gabardine lá do Ateliê As Beltranas. Essa estampa não poderia ser diferente, tô deixando aí na tela o cupom de desconto para vocês acessarem lá o site da Paty. E a minha etiqueta foi feita com Montana 1.4, eu fiz aqui no meu ateliê, e com clichês da Clicheria Casa Noceira. Também tem cupom aí na tela. Você pode enviar o logo do seu ateliê para eles e eles fazem um clichê lindinho para você utilizar aí no seu ateliê e fazer suas próprias etiquetas do tamanho que você quiser.
E para o porta-cartões e o bolso de documentos da nossa carteira, nós vamos utilizar aqui um forro sem estruturação e nem manta, no tamanho de 16 centímetros por 55. Olha só que ele nem cabe aqui na minha tela, 55 centímetros, tá? E para a estruturação, nós vamos usar 3 pedacinhos de manta, aquela entretela de papel, tá? Essa aqui é a 30, tá? Não é a mais fininha de todas, mas também não é aquela super grossa. E esses meus pedacinhos medem 16 por 9 centímetros cada um. Tati, posso colar a entretela de papel aqui na extensão todinha do tecido? Pode, gente, mas não tem necessidade, tá? Vai ficar uma peça mais rígida do que o necessário, vai te dar trabalho para costurar nas máquinas domésticas e você vai gastar material à toa. Então, esses 3 pedacinhos aqui de 9 por 16 são suficientes e eu já vou mostrar como que a gente vai aplicar eles. Demais ferramentas e materiais, nós vamos utilizar um pedacinho, aqui eu tô usando o sintético Montana 1.4, nas medidas de 10 por 2 centímetros. Você pode fazer com qualquer sintético que você quiser e pode também fazer com tecido, tá? Pode fazer aqui uma abinha de tecido, se você quiser, nessas mesmas medidas de 10 por 2 centímetros. Se você quiser fazer esse detalhezinho aqui, ó, que eu fiz com pesponto na volta toda, você pode fazer. Eu fiz aqui com a linha de poliamida 60, tá? Nylon 60, na cor caramelo, que é a mesma cor do meu sintético. Se você tiver máquina doméstica, assim como eu, essa linha não vai na bobina, tá? Ela só vai na linha de cima. E aí, na bobina, você vai com linha normal, linha comum. Não faça como eu fiz aqui com a linha begezinha, ficou muito aparente, embora não tenha ficado feio. Mas se você quiser uma coisa mais discreta, coloca uma linha na bobina da mesma cor do avesso do seu sintético, para ficar bem bonitinho, tá? Nós também vamos precisar de um par de botão, pode ser de pressão ou de ímã. Se for o de ímã, é importante que seja aquele acabamento com calotinha, tá? Não pode ser o bailarina, ou pode ser ritas, pode ser botãozinho de metal de pressão, pode ser qualquer um que você tiver acostumado a trabalhar aí no seu ateliê. E nós vamos usar também aproximadamente 80 centímetros de viés industrial de 25 milímetros. Aqui eu tô usando da Cinderela Fitas, eu vou usar esse xadrezinho aqui. Não corta o seu viés, deixa ele no rolo, porque daí você economiza, tá? Mas se você tiver com o seu rolo quase acabando, já fica aí ciente que você vai precisar de aproximadamente 80 centímetros. Vamos começar a confecção da carteira pela janelinha da aba de fechamento. Então, eu vou virar as costas do meu forro para cima, vou pegar o meu molde, vou posicionar aqui atrás, vou procurar centralizar aqui nas laterais, mas aqui embaixo eu vou encostar o meu molde no meu tecido, tá? E aí eu vou desenhar aqui a janelinha do meu molde. Feito isso, agora eu vou pegar o meu tecido principal. Se você colocou etiqueta no seu tecido principal, essa etiqueta aqui vai ficar nas costas da nossa carteira, então a gente já sabe que essa aqui é a parte de baixo do molde, tá? A janelinha vai ficar posicionada aqui. Se você for colocar exatamente no mesmo lugar que eu centralizei e a distância aqui é de 2 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu forro, vou posicionar em cima do direito do meu tecido principal, direito com direito. Se você quiser, vem aqui, coloca alguns clips, só para não perder esse posicionamento. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha na volta toda dessa janelinha, retrocesso no começo e no final. Costura finalizada, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dobrar essa janelinha aqui no meio, vou vir com a tesoura, vou fazer um pique aqui, porque a gente vai cortar essa janelinha, deixa eu vir com a parte da tesoura aqui, porque esse tecido tá bem grosso por causa da manta R1. Cortei no meio, olha só, aí eu vou vir com a minha tesoura, não sei se essa daqui eu vou conseguir chegar bem na beiradinha, mas eu separei a pequenininha ali também, ó, vou chegar bem na pontinha, deixa eu ver se a minha câmera tá focando, ó, cheguei bem na pontinha, tá vendo? E vou fazer uns triângulos aqui na pontinha
refilar o máximo possível. E aí, eu vou tirar também o máximo de excesso que eu conseguir aqui de tecido, ó. Vou vir aqui, ó, vou cortar fora isso aqui. Vou cortar fora esse aqui também, com muito cuidado para não cortar a linha da costura. Feito isso, ó, refilei o máximo que eu consegui. O que que eu vou fazer agora? Vou tirar os meus clips e vou começar a colocar e introduzir todo o meu tecido de forro dentro dessa janelinha aqui e tirar ele do outro lado da minha peça. Trouxe aqui o tecido para fora, agora eu vou vir com os clips novamente, ó. Vou puxar o meu tecido até em cima, vou puxar ele até embaixo aqui, para ajudar a ir assentando essa costura que eu acabei... Opa, quebrou meu clips. Para ajudar assentando essa costura que eu acabei de desvirar. E aí, se você quiser, leva no ferro de passar roupas, para deixar isso aqui bem esticadinho. E a gente vai levar lá na máquina de costura, ó, vem dobrando, vem colocando aqui, vincando com a unha, com o vincador, com o que você preferir. E a gente vai levar lá na máquina de costura e vamos passar um pesponto na volta toda dessa janelinha com meio pé de máquina, retrocesso no começo e no final. E tá aqui costuradinha a janelinha da nossa aba de fechamento. Vamos fazer agora o porta-cartões e o primeiro passo é a gente marcar as dobras do nosso porta-cartões. Então, a gente vai precisar do tecido de 55 centímetros, uma caneta, de preferência fantasminha, que apaga no ferro, ou um giz que você consiga apagar depois, e uma régua, tá? Então, a gente vai medir aqui a partir de uma das extremidades, 9 centímetros e vamos passar um risco. A partir desta marcação, nós vamos colocar 7 centímetros e meio. A partir dessa daqui, 8 centímetros e meio. A partir desta, 7 centímetros e meio novamente. Depois, 8 centímetros e meio de novo. E aqui nesse restinho eu tenho que ter mais de 11 centímetros. Aqui no caso, ó, eu devo ter uns 13,5. Então tá ótimo, tem que sobrar mais do que 11 centímetros aqui, tá? Essas são as marcações do nosso porta-cartões. Agora vamos começar a dobrar nessas marcações que a gente acabou de fazer. Começando aqui pela marcação dos 9 centímetros, percebam que o meu direito está para baixo, eu vou dobrar esse tecido trazendo para cá. Mas como eu não consigo ver a marcação a partir do momento que eu dobrar, eu vou posicionar uma régua aqui em cima da marcação, vou trazer o tecido até encostar na régua, vou segurar, soltar a régua e aí sim eu tenho a minha dobra que você pode vir vincando com a unha ou você pode usar essa ferramenta aqui que é um vincador. Eu acho que o pessoal usa isso daqui para cartonagem. Eu sei que eu vi na loja, eu achei ótimo para fazer os meus vincos. Vamos virar o tecido e vamos dobrar agora trazendo o tecido para cá. Dessa vez eu vou conseguir ver a marcação, então eu não preciso usar a régua. Vou vir aqui, dobrar em cima da marca e vou vincar novamente com a unha ou com o meu vincador. E eu vou começar a fazer esse rocambole, não é bem um rocambole, mas mais uma... Como é que é o nome daquele instrumento musical, gente? Uma sanfona. Vou fazer uma sanfoninha, trazendo os tecidos para lá e para cá, usando a régua sempre que eu não conseguir visualizar o meu risco. E quando eu conseguir visualizar, eu simplesmente dobro e vinco. Depois de dobrar o meu porta-cartões, a gente vai ficar com uma peça mais ou menos assim, olha só. Desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3 dobras. Eu vou ter 2 porta-cartões aqui. E atrás eu tenho um tecido liso, que vai ser o bolsinho de documentos da nossa peça.
Agora a gente vai colocar a estruturação. Lembra que eu falei para vocês que só precisava de 3 pedacinhos de 9 por 16 centímetros? Agora a gente vai aplicar essa estruturação e para isso a gente vai precisar do ferro de passar roupas. Já estou aqui com a minha base térmica e com o meu ferro de passar ligado. Agora, antes de começar a colocar as minhas entretelas, eu vou vir com o meu ferro. Vou ajudar a vincar um pouquinho mais aqui essas dobras, só para a gente ter certeza que não vamos perder o nosso trabalho. Nesse momento eu já tô apagando a minha caneta fantasminha também, não vai ficar nenhum resquício de tinta aqui. E vamos começar a colocar a nossa entretela. Eu vou vir aqui, vou pegar todas as minhas dobras, vou abrir, vou ficar só com aquele tecido maior aqui em cima da minha mesa. Vou pegar um dos pedacinhos da minha entretela de papel, vou virar a cola pra cima, tá? E eu vou encostar a minha entretela bem certinha aqui no vinco da minha dobra e, lógico, aqui nas laterais, que vai ter o mesmo tamanho. Aqui embaixo vai ficar sobrando, não tem problema. Vou pegar a minha primeira dobra e vou trazer pra cá, com muito cuidado para eu ir organizando certinho aqui atrás, tá? Essa segunda dobra que eu trouxe, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui minha entretela, vou virar a cola pra cima, posicionar bem encostadinha na dobra e vou trazer a minha segunda dobra aqui pra cima. E vou fazer a mesma coisa com o meu terceiro pedaço. Cola pra cima, encaixei aqui no vinco da dobra, vou trazer o tecido aqui pra cima. E agora eu vou pegar o meu ferro de passar e vou fixar as minhas entretelas, que vocês sabem que essas entretelas, elas fixam com o calor do ferro de passar roupas, é ele que ativa a cola da entretela, e vou grudar as minhas entretelas. Não esquece de virar a sua peça para grudar bem direitinho a que tá aqui atrás também. E agora lá na máquina de costura nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar 3 pespontos de meio pé de máquina só na borda, tá? Cuidado para não costurar um tecido em cima do outro. Só na borda dos meus bolsinhos eu vou costurar aqui meio pé de máquina e depois eu também vou riscar aqui no centro, vou marcar qual que é o centro do meu porta-cartões, vou passar um risco aqui e vou passar uma costura aqui também para dividir o meu porta-cartões ao meio. Terminado o nosso porta-cartões, agora só falta eu vir aqui e refilar essa parte que ficou sobrando aqui embaixo, tá? A gente poderia ter cortado o tecido do tamanho certinho que ele ia ficar no final? Poderíamos, gente, mas eu sempre gosto de trabalhar com uma folguinha, porque se a gente faz a dobra um pouquinho maior ou menor, mesmo que seja 1 milímetro em cada dobra, já não ia bater aqui embaixo. Então, eu prefiro cortar maior e depois refilar o que sobrou, tá? E agora a gente vai fazer o forro interno da nossa carteira. Então, eu vou pegar aqui essa parte que eu fiz a janelinha, vou separar o forro do tecido principal, vou jogar o tecido principal lá pra cima, vou vir com o porta-cartões aqui, vou posicionar aqui na minha peça, organizando pelas laterais e pelo fundo aqui do meu tecido. Vou clipar para eu não perder aqui o posicionamento destes materiais todos juntos. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança nas beiradinhas para unir todos esses materiais e poder me livrar dos clips. Costurinhas de segurança feitas, eu clipei aqui, olha só, tecido principal e forro, só aqui nessa parte de baixo, porque agora a gente vai fazer um passo super importante. Vou pegar o meu molde, vou posicionar aqui em cima do direito do forro da minha peça e eu vou alinhar pela janelinha e pela borda inferior aqui. Percebam que vai bater certinho a borda aqui e a janelinha que a gente já fez. Feito isso, eu vou riscar esse molde todinho no direito do meu tecido de forro. E aí, depois de riscar esse molde, lá na máquina de costura, eu vou passar uma costura na volta toda, bem em cima desse risco do meu molde, inclusive na parte de baixo, onde eu não risquei, mas que a gente sabe que casou certinho com o tamanho do molde.
Costura feita, agora a gente vai refilar toda a volta destes materiais. Bem na beiradinha dessa costura, nós vamos transformá-la numa costura de segurança. Agora, com tudo costuradinho, olha só, meu bolsinho tá aqui de documentos e o meu bolsinho de porta-cartões. Agora, a gente vai fazer a costura da lombada. Para que serve essa costura? Para nossa carteira sempre dobrar no mesmo lugar, para ela ficar com um formato bem bonitinho. E para a gente evitar que esse tecido de forro que tá solto aqui comece a enrugar e a ficar feio com o manuseio da nossa carteira de tanto abrir e fechar. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar minha régua e eu vou marcar aqui 1 centímetro para cima da abertura do meu bolsinho, 1 centímetro de distância aqui, vou posicionar minha régua aqui, mas eu não vou riscar aqui desse lado, tá? Eu vou vir com um clips, eu vou encostar o clips, ó, bem encostadinho na minha régua, mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado, porque daí quando eu virar a minha peça, é só eu encostar a minha régua nos clips e eu vou saber exatamente aonde é que eu preciso fazer o meu risco. E é bem aqui que eu vou fazer o risco da minha costura da lombada. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero a minha costura com o tecido principal virado para cima lá na máquina de costuras. Por quê? Porque esse tecido está estruturado, eu sei que ele não vai enrugar com o atrito do pé calcador da máquina. E se eu colocar o tecido que tá soltinho aqui para baixo, esse tecido aqui que tá maleável, sem estruturação, ele também não vai enrugar, porque quem vai carregar esse tecido são os dentinhos da máquina. Então, assim, eu garanto que meu tecido não vai ficar enrugado e eu posso passar minha costura aqui tranquilamente com o lado direito virado para cima. Olha só, já apaguei a minha caneta fantasminha com ferro de passar roupas e aqui desse lado a minha costura tá bonitinha, em nenhum momento meu tecido de forro enrugou na costura. Gente, isso aqui é dica de acabamento excelente, tá? No meu curso 90 técnicas do acabamento excelente, tem isso lá. Quem é minha aluna já sabe isso faz tempo. Se você ainda não é minha aluna do 90 técnicas, o link tá aqui no primeiro comentário pinado. Vale a pena dar uma olhadinha para ver se esse projeto é para você. E agora a gente vai colocar a aba de fechamento. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar um clips aqui, vou posicionar, olha só, essa parte da minha aba que não tem acabamento, no caso aqui eu fiz o meu pesponto, então é essa parte aqui que não tem o acabamento. Vou virar o direito para baixo, direito da minha aba com o direito do forro, vou posicionar alinhado aqui com a parte de baixo e centralizada na costura central do meu porta-cartões, bem centralizada, bonitinha aqui. Vou colocar um clips e aí você dá uma olhadinha, olha só, dobra, vê se ela vai casar certinho na minha janelinha, tá centralizado, tudo bonitinho. E aí eu vou levar lá na máquina e vou passar uma costura de segurança aqui para eu me livrar desse clips. E agora nós vamos começar a aplicar o viés. Eu sei que tem muitas de vocês que morrem de medo dessa hora do viés, mas eu vou mostrar para vocês que dá para se apaixonar pelo viés. Vocês vão voltar aqui daqui um tempo e vão colocar nos comentários: Tati, estou apaixonada por trabalhar com viés. Vai por mim, gente, vale a pena, tá? Olha só, vou pegar aqui o meu viés com as dobrinhas viradas para cima. Nesse momento eu vou usar bastante clips, porque a gente vai usar a minha técnica da borda alinhada, que também tem lá no 90 técnicas, tá? Tô trazendo conteúdo de curso aqui para vocês, hein, gente? Vocês vão escolher aqui na peça aonde é que vocês querem fazer a emenda. Eu gosto de fazer emenda aqui embaixo, porque fica escondidinha na parte de trás da peça. Então, se eu quero a minha emenda aqui, eu vou até marcar com a caneta. Se eu quero a minha emenda aqui, eu vou começar a minha costura aqui embaixo, tá? Então, olha só, vou posicionar o meu viés com as pontas abertas para cima, vou jogar um pedaço de viés lá para cima, distante aqui do lugar onde eu quero fazer minha emenda, vou posicionar o meu viés alinhado aqui com a borda externa, mas eu vou começar a minha costura bem aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui um alfinete só para marcar. A minha emenda vai ser aqui, minha costura vai começar aqui, bem pertinho da curva. Vou costurando esse viés aqui na curva todinha, distância de um pé de máquina, tá? Faço a volta toda. Tati, o meu viés está dobrando nas curvas. Não tem problema, gente, desde que ele não dobre
depois da linha da costura, tá? Para a pontinha do seu tecido, para a borda do seu tecido. Se ele dobrar na parte de dentro, onde não tá costurado, não tem problema nenhum, depois é só desdobrar, tá bom? Vou fazer a volta toda desse viés aqui. Quando estiver chegando aqui embaixo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou procurar onde tá a minha marcação que eu quero fazer a minha emenda. Eu vou parar a minha costura mais ou menos de 2 a 3 dedos de distância desse local onde eu vou fazer a minha emenda. Vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. E aí eu vou ficar aqui com mais ou menos uns 4 dedos de distância dos dois lados de onde eu quero fazer a minha emenda. Olha só o que eu quis dizer com dobra, gente. Ó, meu viés ficou dobrado aqui nessa curva, vocês estão vendo? Só que ele está dobrado depois da minha costura, ele não tá dobrado antes da costura. Então, se eu venho aqui, ó, passo o dedo, olha lá, desdobrou, tá retinho, bonitinho. A hora que eu desvirar esse viés para costurar do outro lado, olha só, ele não tem nenhuma dobra, tá? Então, não se preocupem, vai acontecer, olha só, de formar dobra enquanto vocês estão manuseando, mas é só vir aqui por dentro, arrumar bonitinho e ele fica esticadinho, não vai ficar dobra na hora que você for costurar do outro lado. Bom, cheguei aqui com a minha costura, olha só, quero que a minha emenda fique aqui. Deixei um pouco sem costurar antes, um pouco sem costurar depois. Os tecidos estão maiores, passando do lugar da minha dobra. Esse aqui também, ó, eu vou cortar um pouquinho maior. E aí eu já posso guardar o meu rolo de viés. E agora eu vou fazer o seguinte, quero minha dobra aqui, quero minha emenda aqui. Eu vou ensinar a emenda retinha, tá, gente? Ela é mais fácil para quem tá começando. Existe uma emenda na diagonal, que fica um acabamento lindo, perfeito, imperceptível, mas eu vou ensinar a retinha para vocês não saírem correndo desse vídeo, tá bom? Depois, mais pra frente, quando vocês estiverem mais avançadas no viés, aí vocês podem fazer o tipo de emenda que vocês quiserem, tá? Então, eu vou dobrar aqui o meu viés, aonde eu quero que fique a minha emenda, vou dobrar o outro lado também, olha só, encontrando a minha dobrinha, encontrando uma com a outra. Feito isso, eu vou vincar bem vincadinho. Feito isso, eu vou vir aqui e vou cortar a sobra, deixando um pé de máquina de distância da minha dobra. Sobrando, tá? Olha só. Minha dobra tá encontrando aqui, um pé de máquina de distância da minha dobra, eu cortei de um lado e do outro. O que que eu vou fazer agora? Vou unir esses tecidos aqui, e aí você faz assim, ó, dobra a sua peça e traz esses tecidos pra fora que fica mais fácil, ó. Vou unir esse tecido direito de viés com direito do viés, vou clipar aqui. Vou desdobrar essas pontinhas, essas laterais do meu viés, dos dois lados. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura reta aqui, com retrocesso no começo e no final, com as pontinhas abertas, respeitando a margem que eu cortei a mais. Se eu cortei 1 centímetro, eu vou fazer margem de 1 centímetro. Se eu cortei um pé de máquina, eu vou fazer margem de um pé de máquina, ok? Costura da emenda finalizada, agora eu vou vir aqui e vou abrir essas costuras, uma para cada lado. Vou vincar, bem vincadinha, essa costura aberta. Vou voltar a dobrar as pontinhas laterais do meu viés para dentro, dos dois lados. E aí, vocês vão notar que ficou uma abertura aqui, olha só. Ficou uma abertura aqui, porque a gente deixou para conseguir manusear estes tecidos para fazer a emenda. Então, agora a gente vai voltar lá na máquina e vamos finalizar de passar a costura de segurança, que é a costura de um pé de máquina, no viés, só nessa parte que ficou aberta para fazer a emenda. Costura do viés na volta toda, olha como é que ficou a nossa emendinha aqui, olha só, bem bonitinha, tá? Não fica aquele monte de tecido, não fica faixa de viés passando aqui por cima, não fica desnível, fica bem bonitinho e bem delicado. Agora sim é que vem a parte que vocês sempre têm medo, vocês que não têm ainda aquela intimidade com o viés, que é costurar esse viés sem vazar a costura do outro lado. E eu vou ensinar para vocês o pulo do gato para vocês fazerem o viés sempre, sempre lindo. O que que a gente vai fazer? Vou pegar esse viés aqui, vou jogar
pro lado do tecido principal da peça. Eu não vou vincar, eu não vou dobrar, eu simplesmente vou virar ele pro lado de lá, bem despretensiosamente, tá? Não vou vincar nada, ó, só virei o viés, tá? E agora vou passar o tecido principal pra cima. Vou começar nessa parte aqui, vou fazer a explicação nessa parte. Vocês vão ver aqui que tem duas costuras, tem a costura do viés e tem aquela costura de segurança que a gente fez no risco do molde, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu viés pra cima aqui da costura para esconder as duas costuras que eu tenho aqui. E aí eu vou dar aquela apertadinha aqui em cima, porque não pode ficar viés fofo, tá? Viés fofo é viés mal colocado, então encosta o viés bem bonitinho no material que você tá costurando. Vou vir aqui e vou colocar um clips. Tem que ser clips, Tati? Tem que ser clips. Por quê? Porque essa técnica utiliza clips da seguinte forma. Eu vou colocar o meu clips aqui com a borda dele alinhadinha com a borda do viés. E aí eu vou virar e vou ver o que aconteceu aqui desse lado. Tem que bater exatamente igual aqui desse lado, bordinha do clips com a bordinha do viés, tá bom? Se não bateu, o que você vai fazer? Vou simular aqui um que não bateu, tá? Ó, coloquei aqui o clips, alinhei, virei aqui do outro lado, não tá batendo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou jogar um pouquinho de viés lá para trás, que é onde tá faltando, aperto aqui para não sobrar, ó. Joguei um pouquinho de viés lá para trás, coloco o clips, alinhei desse lado. Ficou sobrando um tiquinho aqui. Se você for bem detalhista que nem eu, você vai arrumar isso daqui, ó. Arrumei. Sobrou agora desse lado. E é assim, tá, gente? Se vocês forem extremamente detalhistas, agora bateu, ó. Vocês vão fazer isso aqui bem bonitinho para bater dos dois lados. É o que eu aconselho, tá? Demora, Tati, demora, mas logo, logo vocês pegam a prática. Vocês viram que esse aqui eu fiz de primeira, né? Vocês vão pegar a prática, gente, só de bater o olho, vocês vão saber se tá alinhado ou não. E aí, gente, vamos fazer isso na volta inteira da nossa peça, clipando e comparando os dois lados. E, inclusive, aqui nas curvas, a gente vai clipar essa peça toda. Não fiquem envergonhadas de usar clipes demais, de lotar a peça de clipes. Ninguém tá aí no seu ateliê fiscalizando quantos clipes você usa para costurar. Gasta mesmo todo o estoque de clipes que você tiver, porque quanto mais clipes você colocar, menos estresse você vai ter com o seu viés. Peça todinha clipada e alinhada com os clipes na borda do viés, dos dois lados da minha peça. E agora eu tenho segurança de saber que esse viés está posicionado bonitinho, com o mesmo tamanho dos dois lados, e eu posso passar a minha costura, que ela não vai vazar ou sobrar demais viés de um lado ou do outro. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. A gente vai levar essa peça lá na máquina de costura. Se você preferir, usa um agulhão para te auxiliar enquanto você vai tirando os clipes, para garantir que o seu tecido vai ficando sempre no mesmo lugar, que o seu viés não vai sair do lugar quando você tirar o clips, e você vai passar uma costura na volta toda dessa peça. Viés todinho costurado, e agora eu vou mostrar para vocês os detalhes. Olha só, eu usei uma margem de costura bem conservadora, ó, para eu ter uma segurança maior, que é o que eu acho que a maioria de vocês vão fazer agora nesse começo de aventuras com o viés. E aí, se você vira aqui para o outro lado, você tem exatamente a mesma margem de costura dos dois lados. A sua costura não vai vazar nenhum dos lados do seu viés, porque isso é muito irritante quando isso acontece, né, gente? Vocês viram que eu costurei aqui com direito para cima, e quando a gente virou, não tem nenhuma costura vazando. Esse viés está lindíssimo, super profissional. E agora a gente vai aplicar
os botões de fechamento da nossa carteira. Se você quiser, se você achar que a sua cliente, ou se você estiver fazendo para você mesma, vai colocar bastante coisa dentro da sua carteira, esse é o momento de você encher a sua carteira de coisas antes da gente marcar onde vai o botão. Geralmente, eu só venho aqui, dobro na lombadinha que a gente fez, que a gente marcou, que já deixa um bom espaço aqui para essa carteira ficar gordinha de coisa. E aí, eu venho aqui e já marco. Olha só, como é que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, dobro, ó, tá vendo? Dobrei aqui, vai ficar mais ou menos aonde começa o nosso viés, ó. Deixa eu ver se tá aqui direitinho na lombada, tá direitinho, ó. Vai bater exatamente onde começa o nosso viés, tá? Então, eu venho aqui, marco mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro aqui pra cima. Se você preferir, pega a calotinha do seu botão, posiciona aqui em cima, vê onde ela fica bonitinha, ó. Centraliza bem bonitinho, vê onde ela ficou legal, e aí a hora que você encontrar o lugar, você aperta ela no material, porque daí ela vai marcar o montana, ó. Ela vai marcar o montana exatamente onde você quer que ele fique. E aí você vem aqui e faz com a caneta. Feito isso, eu vou pegar o agulhão, tá? Toma cuidado aqui para pegar só o material, não vai furar o tecido. Vou pegar o meu material e vou furar até sair do outro lado. Porque daí, ó, deixa eu ver se eu consigo, ah lá, saiu do outro lado, tá vendo? Agora eu tenho os 2 furos para eu colocar o meu botão. E aí, como é que vai ser colocado esse botão? Eu vou posicionar o lado macho, que é esse que tem o pininho e bem magrinho, aqui na tampa, na parte que abre e fecha. E a minha fêmea, que é esse que tem o buraquinho e é mais gordinho, eu vou posicionar bem aqui. E as minhas calotas de acabamento vão ficar aqui pro lado externo e aqui desse outro lado. Eu vou aplicar lá no meu balancinho, eu já volto para mostrar essa peça finalizada. E tá aqui finalizada a nossa carteira sem zíper e com viés. E se você quer ver mais tutoriais de carteiras e porta-cartões, eu sugiro essa playlist aqui do meu canal, que está cheia de peças muito lindas para todos os níveis de conhecimento da costura criativa, para você fazer, presentear ou vender aí no seu ateliê.